Vamos abrir a Escritura no Sermão de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Sermão de Estevão, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos caminhar na história de um dos homens mais importantes da humanidade. Islâmicos o reverenciam, judeus o reverenciam e os cristãos também o respeitam, porque é o nosso pai na fé. Vamos falar sobre Abraão. Estevão está agora lançando a sua defesa e pregando o Evangelho, e quando ele prega o Evangelho, ele faz isso de forma progressiva, revelando ao homem a revelação de Deus na história. Atos capítulo 7, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura alternada até o versículo 8. E disse o sumo sacerdote: porventura isso é assim? E ele disse: nós irmãos para comigo, e eu e a glória apareceu. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E eu julgarei a nação que tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar, todos. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Pai bendito, eterno e soberano, tua palavra foi lida, ela é vida. Ela é água para o sedento, ela é luz para aquele que está entenebrecido. A tua palavra é graça para aquele que está com o coração angustiado. A tua palavra é refrigério, por isso fala-nos conforme a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Podeis sentar. Estevão precisa contar a história de Deus. Contar a história de Deus para Estevão é começar a partir da chamada de Abraão. Quando Deus invade o tempo do Abraão, a vida do Abraão, estando ele ainda na terra de Ur dos Caldeus, e Deus faz a este um convite. Deus não ordena, Deus convida. Deus então, fazendo o convite, coloca Abraão diante de uma situação interessante, e olhar para a vida deste patriarca é perceber muitíssimas lições preciosas de Deus para nós. Abraão é sem dúvida um dos homens que deixaram marcas e um legado histórico tão importante que as 3 maiores religiões mundiais respeitam a vida desse homem, honram a vida deste líder. E a Escritura começa dizendo, a partir do sermão de Estevão, e como nós estamos estudando Atos, nós precisamos caminhar bem por Atos. A ideia é que a gente pense em Atos, em todos os personagens que foram tocados pelo Evangelho na história deste texto sagrado. E quando a gente olha para Abraão, a gente consegue perceber a beleza de Deus ao escrever a história do patriarca.
Porque nós somos um poema que Deus ainda está escrevendo. Nós somos um poema inconcluso, mas que será concluído plenamente. O Deus que começou a boa obra em nós vai concluir. E quando a gente observa atentamente o Abraão, a gente percebe que ele nos deixa um extrato de muita graça. Olhar para Abraão é perceber muitos princípios. Eu queria falar sobre 5 deles. Escolhi 5. Qualquer outro pregador que pregar sobre Abraão pode escolher outros 5. Pode repetir esses 5 e não dizer absolutamente nada do que eu disse. Mas a palavra de Deus para a igreja nesta noite está baseada nessa percepção que o Espírito de Deus me fez e trouxe claro aos meus olhos ao ler esse texto. Primeiro princípio que nós aprendemos observando Abraão é o princípio da obediência. E o princípio da obediência, diferente do que a gente pensa, não é tão simples. Deus chama o patriarca e diz: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da tua parentela, e eu quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai de Ur em direção a Canaã. E a gente acaba pensando que Deus está entrando no presente de Abraão para mudar o futuro de Abraão, porque Deus conhece a história de Ur e sabe que Ur não tem muito jeito. A gente tem a impressão de que a maldição está em Ur e a bênção está em Canaã. E que Deus precisa tirar o Abraão de Ur para levá-lo ao lugar da bênção. Só que não é isso que o texto está nos ensinando. O que Deus ordena a Abraão não é que ele troque terra por terra. Deus não está dizendo: Abraão, se tu estiveres aí, tu serás maldito, mas se tu fores para outra terra, tu serás bendito. Esse não é o princípio, essa não é a lógica escriturística. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, a obediência não está em mudar de lugar. A obediência está em ouvir a minha voz. Porque você fica em Ur obedecendo a minha voz, Ur vai ser uma bênção na sua vida. Mas se você fica em Ur quando eu te convidei a ir para Canaã, você terá dificuldades em Ur. Se você vai para Canaã quando eu não te convidei a ir para Canaã, Canaã não será um lugar de paz. O princípio da obediência é regido por esta verdade: não existe lugar perfeito a não ser o lugar da obediência. O lugar mais seguro que um crente pode estar não é na igreja evangélica, não é no culto evangélico. O lugar mais seguro que um crente pode estar não é em Canaã, não é em Jerusalém, porque a questão não é geográfica, a questão é espiritual. E o lugar mais seguro que um crente pode estar é ter consciência que na jornada da vida ele está honrando e obedecendo a voz daquele que o chamou. É saber que nessa jornada ele não está sozinho. É saber que nesse caminhar, nesse trânsito, ele está transitando com o excelente, com o Altíssimo. Então nós precisamos aprender com Abraão que obedecer não é mudar de lugar apenas. Obedecer é estar predisposto a ouvir a voz de Deus. Sabe por que Deus convidou Abraão para Canaã? Porque Deus já havia se revelado a ele em Ur. Ur não era lugar de maldição. Foi em Ur que ele ouviu a voz do excelente Deus. O lugar da bênção nas nossas vidas não é geográfico. O lugar da bênção nas nossas vidas é o lugar que Deus deseja. E o lugar que Deus deseja para nós é o centro de sua vontade. Então, meu irmão, se você vai sair do emprego ou se vai permanecer, isso não faz tanta diferença.
O que faz diferença é se permanecendo no emprego, você continuará honrando a Deus no seu emprego. Se sair do emprego, você vai sair honrando e bendizendo ao seu Deus. Se você vai estar nessa cidade ou se vai mudar para outra cidade, isso não faz diferença. O que faz a diferença é que estando, você estará aqui para a glória do nome de Jesus. E mudando, você vai mudar para a glória do nome de Jesus. Lugar seguro não é um lugar geográfico. Lugar seguro é o lugar da vontade de Deus. E Deus tem para cada um de nós um lugar. E o nome desse lugar se chama Cristo. Amém, irmãos? Paulo, quando escrevia suas missivas, Paulo costumava dizer assim: a igreja que está em Colosso e em Cristo, a igreja que está em Tessalônica e em Cristo, a igreja que está em Filipos e em Cristo. O que é que Paulo está dizendo? A igreja está geograficamente no lugar, mas está seguramente numa pessoa, e essa pessoa é que nos dá total segurança, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, a obediência não está apenas em caminhar a revelia em busca de um lugar que Deus ordenou. A obediência está em contar os passos. Você sabia que Deus conta os passos? Jó diz isso. A Escritura diz assim: saiu um semeador a semear. Quando a Escritura declara que ele saiu, é porque a Escritura está declarando que Deus conta inclusive os passos. E quando saiu a semear, ele saiu objetivando honrar, bendizer e celebrar a Deus com uma boa colheita. Portanto, meu irmão, não importa qual seja o lugar que você deseje estar, que você jamais esqueça, só existe um seguro: o centro da vontade de Deus. Ah, pastor, mas é porque eu estou prestes a tomar uma decisão importante da vida e eu queria que Deus falasse comigo. Pronto, essa é a voz de Deus. Esteja na presença de Jesus e qualquer lugar será uma bênção. Martinho Lutero disse: um deserto com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Você pode estar no deserto, se Jesus estiver lá, o deserto vai se transformar num lugar maravilhoso. Mas você pode estar no trono, se Jesus não estiver lá, vai ser um inferno. Então, lugar bom é lugar onde Jesus está. Ambiente bom é ambiente onde a presença de Deus está. Amém, irmãos? Companhia boa é companhia que Jesus aprova. Gente boa é gente que Jesus abençoa e se senta ao lado. Glórias sejam dadas a Jesus. Que a gente ande, caminhe e que a gente possa perpassar essa vida com a consciência de que tem um lugar seguro. E esse lugar seguro é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus de Nazaré, aquele que na cruz do Calvário morreu por nós. Existe um teólogo anônimo que eu gosto muito, ele usa uma frase, essa frase é clássica, eu anotei. O teólogo anônimo diz o seguinte: as ovelhas de Jesus têm duas marcas, uma na orelha e outra na pata, porque elas escutam uma voz e seguem. É verdade, né, irmão? É coisa boa, não é não? Você foi marcado na pata e na orelha. Glória a Jesus. É bênção demais, né? E o Salmo 40 ele diz assim: minhas orelhas furastes. Você sabe o que é que o Salmo está dizendo? Algo extraordinário. Porque o escravo trabalhava para o seu senhor durante um determinado tempo, e depois de ocorrido um tempo, havia algo normativo na lei, que ele então chegava para o seu senhor e dizia assim: bem, agora já se concluiu o tempo em que eu sou teu escravo. E aí o escravo tinha duas opções. A primeira opção era ele ir em busca de outro senhor, ele estava livre, ele recebia a carta de euforia e ele ia em busca de outro senhor. A outra opção era o escravo dizer assim: meu senhor, tem sido uma bênção estar contigo, eu quero permanecer. E aí quando ele dizia: eu quero permanecer contigo, não porque o senhor vai me pagar, mas porque eu desejo estar contigo, a história registra que os senhores levavam o escravo até o umbral da porta e furavam a sua orelha. E aí quando aquele escravo tinha a orelha furada, onde ele colocasse a planta do pé, as pessoas olhavam e diziam assim: tem dono. É coisa interessante, né? Tem dono. Aí o salmista diz: a minha orelha furastes. Porque quando alguém olha para você, você tem a marca, você tem dono, você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você pertence àquele que nos resgatou, aquele que nos deu vida e vida com abundância. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Por alto preço fomos comprados, por alto preço fomos resgatados.
Então olhar para Abraão, no capítulo de número 12 do Gênesis, a encontrar um homem que nos ensina o princípio da obediência. E o princípio da obediência não é apenas mudar de lugar. O princípio da obediência é nunca sair do lugar seguro, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está plenamente revelada na pessoa bendita do Cristo de Deus. Portanto, meu irmão, qualquer lugar onde você plantar, colocar a planta do seu pé, será um lugar de bênção. Se você estiver na pessoa bendita de Jesus. Quando você colocar a planta do seu pé lá, a bênção de Deus chegará naquele lugar, porque você está na presença de Jesus e a bênção do Cristo de Deus está na sua vida. Amém, irmãos? Segundo princípio, o princípio da escolha. Isso aqui é interessante demais. Capítulo de número 13, a gente vai pensar capítulo a capítulo, até os 5 princípios, e nós não vamos passar do horário, tá certo? O segundo princípio se encontra no capítulo de número 13, e esse capítulo é um capítulo que nos deixa uma verdade muito interessante. Nesse capítulo, os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló, seu sobrinho. Enquanto os pastores de Abraão contendiam, porque eram muitos, Deus os fez prosperar de tal forma que eles não podiam mais habitar juntos. De sorte que haviam muitíssimas ovelhas do Abraão e muitíssimas ovelhas do Ló. E esses homens eram riquíssimos, tão ricos que a Escritura registra que Abraão tinha 318 servos. E aí hoje usaram esse nome aí para fazer a vigília dos 318 pastores. Tem um negócio aí que o pessoal inventa, que é meio atribulado, mas não há nada de místico nesse número. Era 318 servos que trabalhavam com ele, tá certo? Então, o Abraão chega para o seu sobrinho e diz assim: os nossos pastores estão contendendo, porque não há pasto suficiente. A gente coloca as ovelhas para pastar no mesmo lugar, e aí as ovelhas começam a se emaranhar, e ao mesmo tempo os pastores começam a se degladiar. A gente precisa tomar uma decisão. E aí então eles chegam a um consenso: nós vamos nos dividir. Deus nos fez próspero e nos abençoou nesta terra, então nós vamos nos dividir. E é interessante a lógica de Abraão, e Abraão nos ensina o princípio da escolha. É assim que o crente escolhe. O crente tem que escolher as coisas como Abraão escolheu. Abraão chegou para ele e disse assim: meu camarada, é o seguinte, se tu escolheres para a esquerda, eu escolho para a direita, e se tu escolheres para a direita, eu escolho para a esquerda. Aleluia. O Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão e disse: aquilo ali é o jardim do Senhor. Ô lugar maravilhoso. Ló disse: eu quero ir para aquele lugar, esteticamente bonito, atraente aos olhos. Você sabe por que Abraão disse assim: se tu escolheres a direita, eu escolho a esquerda, e se tu escolheres a esquerda, eu escolho a direita? Exatamente por causa daquilo que eu já disse no início. Porque Abraão tinha consciência que não é o lugar que é abençoado, é a presença de Deus que torna o lugar abençoado. Porque Abraão tinha consciência que ele poderia estar no deserto, mas se a presença de Deus estivesse com ele, o deserto ia florescer, rios fluiriam do deserto, e vida de Deus ia nascer naquele lugar. E aí o Abraão diz assim: tu escolhes, e o que tu escolheres, eu escolherei o outro lado. O Ló diz assim: eu vou para as campinas. E olhando para as campinas, ele se encanta com as campinas, e ele diz: é o jardim do Senhor. Sabemos muito bem que não era tão belo assim. Era um dos lugares moralmente mais depravados dentre as cidades antigas, as 2 cidades de Sodoma e Gomorra. E ele vai para aquele ambiente. E quando ele sai, Deus diz assim: Abraão, agora olha para o outro lado, de norte a sul, do oriente ao ocidente, enquanto a tua vista alcançar, tudo isso eu te darei. Você sabe o que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, quanto maior for a sua visão, maior será a dimensão do que eu tenho reservado para você. Quem vê pouco, vive poucas experiências. Mas quem tem visão longa e alargada, vive muito de Deus, vive muito da graça e da presença de Deus. Amém, queridos? Diz a Escritura que o Abraão
escolheu a partir da orientação. Deus disse assim: levanta os olhos. Ele levantou, e aonde a sua visão alcançou, Deus entrega a ele, e a sua descendência é prosperamente abençoada naquela terra. Porque nós temos a deficiência de escolher as coisas com o olhar de Ló. Nós temos a profunda deficiência de se encantar com o belo, com o interessante. Eu tenho um amigo que é o pastor Alex. Ele costuma dizer assim: jovens, cuidado quando você olhar para um rapaz e você perceber que ele é um gato, porque gato as unhas. Eu nunca esqueço do que ele diz. Ele sempre diz isso nas palestras dele: ah, é um gato, é uma gata, cuidado que pode azunhar, né? Ló olha, deseja, possui. Crente não faz isso. Crente espera. Deus diz: olha, sonha e acredita, eu te farei possuir. Ló olha e vai. Abraão nada faz, espera, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está entendendo a mensagem de Deus nessa noite, diga amém. Descansa o seu coração nessa noite, meu irmão. Descansa o seu coração nessa noite, minha irmã. O nosso Deus reservou esse momento para dizer para você que é Ele quem está cuidando da sua história, é Ele quem está cuidando da sua vida. Você não precisa estar preocupado porque não realizou muitas coisas. É Ele quem colocará nas tuas mãos, é Ele quem te dará o que é necessário. E você já tem tudo que é suficiente. A presença dEle já está na tua vida e na tua história. Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! E aí a gente fica ouvindo a promessa e olhando para a beleza da campina. Deixa a campina para lá, irmão. A campina pode ser bela, mas ela gera morte. O prato pode ser bonito, mas gera náuseas. O pecado pode ser atraente aos olhos, mas vai danificar a tua alma e a tua vida. Portanto, continua ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, que Deus vai te ajudar. Crente não precisa estar em lugares bonitos, porque crente já está no lugar perfeito, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Crente não precisa dos perfumes das campinas, ele já tem o bom cheiro de Jesus, e com o bom cheiro de Jesus ele influencia. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Vocês estão equivocados. Olhem para os campos. Estão brancos. Jesus está dizendo: vocês não conseguem compreender. Deus já fez muita coisa e vocês não perceberam. Vocês estão esperando 4 meses para o que Deus quer fazer hoje. Shelaru Varábia. Deus já está fazendo coisas grandes nas nossas vidas, irmãos. Ah, Senhor, mas eu estou só esperando o quê? Já tem coisa de Deus acontecendo na sua história, minha irmã. Já tem coisa de Deus acontecendo na nossa história. E a gente fica esperando a beleza das campinas.
Nós não temos a capacidade de perceber como Deus faz, mas Ele faz sem que a gente perceba. Deus não precisa da nossa lógica e da nossa ótica e da nossa percepção para realizar o que Ele apraz. Os campos estão brancos, a ceifa pode começar agora. Agora, se nós ficarmos sentados esperando o 4º mês, quando chegar o 4º mês, nós vamos se sentar e vamos esperar mais 4, porque o inverno não foi tão bom. E a gente começa a colocar a culpa no inverno e colocar a culpa na seca, e a gente começa a responsabilizar todas as questões do meio ambiente, e a gente não se envolve no projeto de Deus para as nossas vidas. Mas há um chamado de Deus para essa comunidade, há um convite de Deus para mim, e começa em mim esse convite, mas se estende a cada membro dessa igreja. Os campos estão brancos, vamos perceber isso. Os campos estão brancos, vamos observar isso. Os campos estão brancos, vamos sair à colheita, porque a gente vai ter que chorar e vai ter que sofrer, e alguns vão sangrar de dor, mas a gente vai voltar sem dúvida com alegria nos lábios. Voltaremos sem dúvida com alegria nos lábios. É essa a promessa do Senhor, essa palavra do Senhor. Escolher é saber que só Deus sabe o que é bom, descansar nele, ouvir a sua voz e honrar a Ele em tudo. Terceiro princípio é o princípio da dependência. Diga comigo, dependência. Um homem é conhecido por 3 coisas. Um homem é conhecido por aquilo que luta, por aquilo que crê e por aquilo que foge. No capítulo de número 15, Abraão enfrenta um dilema. Alguém manda um WhatsApp para ele, o WhatsApp é por minha conta, e ele fica sabendo que o Ló foi levado com a sua família por 4 reis que invadiram Sodoma e levaram o seu sobrinho. Confiante em Deus, com 318 servos, ele encara os 4 reis numa guerra noturna e consegue libertar os reis de Sodoma e Gomorra. Quando ele retorna, o rei se aproxima dele e diz assim: dei-me apenas as famílias, leve todos os despojos, os presentes. Abraão olha para o rei de Sodoma e diz assim: não, eu não preciso dos presentes de Sodoma. Nesse mesmo capítulo, Abraão está em casa e ele recebe a extraordinária visita do sacerdote Melquisedeque. A Escritura, quando fala dele, fala de forma teofânica, como uma expressão do divino no Antigo Testamento, dizendo que ele não tinha pai nem mãe, princípio e fim. Ele era sacerdote segundo a ordem do Eterno. E aí, quando Abraão vê aquele homem comungando da mesma fé, no mesmo Deus que ele ouvira lá em Ur, Abraão vive uma das experiências mais extraordinárias que um crente pode viver. É por isso que eu fico entristecido quando eu encontro um crente que diz assim: eu estava tão cansado e não fui para o culto. Porque, gente, Abraão passou vários anos da vida para encontrar o primeiro crente e sentar à mesa com o primeiro crente e ouvir sobre o Deus e sobre as experiências de Deus na vida daquele homem. Nós estamos sentados aqui em comunidade. Aqui nós temos irmãos que têm 20 anos de fé, outros que têm 50, outros que têm 30, outros que têm 2 anos de fé. Nós temos aqui centenas de milhares de anos de experiência com Deus. Nós temos a oportunidade de sentar à mesa com tanta gente boa, que viveu tanta experiência boa, que cresceu com Deus, que viveu com Deus. Esse lugar é maravilhoso. E eu prefiro ficar em casa. Nós temos que pensar nisso. Então, nesse mesmo capítulo, você tem Abraão lutando pela família. Ah, mas era o sobrinho, é família. E um homem é conhecido por aquilo que luta.
Nós temos nesse mesmo capítulo Abraão acolhendo e reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque e dando a ele o dízimo de tudo. E aí tem gente que diz assim: o dízimo é apenas para a lei. O dízimo é anterior à lei, Abraão já dava. Aí tem gente que diz assim: eu aprendi que o dízimo é só para o Antigo Testamento. Muito bem, meu irmão. No Antigo Testamento a gente devolvia o dízimo, no Novo Testamento a gente devolve a vida. Não é assim, irmão? Simples. Então ele está sendo reconhecido por aquilo que luta e por aquilo que crê. Ele crê no Deus de Melquisedeque. Mas um homem não é reconhecido apenas por aquilo que luta e por aquilo que crê. Um homem é reconhecido também por aquilo que rejeita. Porque não adianta você orar todos os dias com Melquisedeque, falar língua estranha e estar em todos os trabalhos da igreja. Não adianta você lutar e evangelizar e estar em todas as frentes, ocupando 20 cargos dentro da comunidade, se você não rejeita algumas ofertas de Sodoma. Se a gente acolhe as ofertas de Sodoma, não adianta fazer nada. Um homem e uma mulher são reconhecidos por aquilo que rejeita, e Deus nos convida a rejeitar os presentes de Sodoma. Porque os presentes de Sodoma nos farão mal, destruirão a nossa história, destruirão as nossas vidas. Ah, mas a gente fez alguma coisa, a gente merece. Que merece o quê? Nós não merecíamos a graça de Deus e recebemos. Nós já temos tudo o que precisamos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ao Senhor de Nazaré seja toda honra e toda glória nessa noite. Que Deus levante homens e mulheres com capacidade de lutar, com capacidade de acreditar, mas também levante homens e mulheres com capacidade de rejeitar aquilo que é mal, e aquilo que é perverso, e aquilo que destrói a nossa vida. Quantas famílias estão sendo destruídas porque a gente acolheu o presente de Sodoma, que entrou por uma mensagem de celular? Quantas famílias estão na derrocada máxima, porque flertaram, porque brincaram, porque acolheram o mínimo presente, disse: é só um presentinho, eu fiz tanto, eu mereço esse presentinho. Se é de Sodoma, não presta. E tem gente que cria umas quentiúnculas assim, umas coisas minúsculas, e diz que coisa de Sodoma é a roupa, coisa de Sodoma é o jeito do cabelo. Gente, isso é infantilizar o evangelho. Não adianta você mudar o cabelo das pessoas se você não muda a vontade do coração. Não adianta você dizer qual é o jeito da roupa que a pessoa tem que usar, se o desejo continua na alma. Isso é obra do Espírito de Deus e é vontade do Espírito de Deus. E aí a gente começa a restringir uma porção de coisas e abre espaço para outras coisas ainda mais densas e perversas. Não, mas eu estou me vestindo como crente. Está se vestindo como crente, mas não pensa como crente. Não, mas eu tenho um jeito e falo evangeliquez. Você fala evangeliquez, mas não fala a linguagem da paz. Deus deseja levantar crentes neste lugar que adorem a Deus com a sua alma, com a sua vida. E tem gente aqui fazendo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você encontrar alguém que está se vestindo de uma forma que você discorda, cuide da sua própria vida, porque ele e ela é obra de Deus, e é o Espírito de Deus quem vai cuidar. Porque se o Espírito de Deus não consegue fazer nada, quem é o irmão para fazer? Amém, irmão? Ah, é porque, pastor, a gente tem que acompanhar. Acompanhar o quê, meu irmão? Isso não é obra nossa, não. Se o Espírito de Deus que salvou, o Cristo que salvou, não teve acesso ao coração da pessoa, quem somos nós? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Você sabe o que é saúde na igreja?
é quando cada crente diz assim: quer saber de uma coisa? Eu não tenho tempo para falar mal de ninguém não. Eu vou cuidar da minha vida, porque eu tenho consciência que o diabo está na espreita querendo destruir a minha alma. E enquanto eu estiver perdendo tempo falando do meu irmão, o diabo está atribulando a minha história e querendo entrar na minha vida. Eu vou resguardar o meu coração e a minha alma e vou viver para a glória de Deus, para que a presença de Deus invada a minha família, para que Deus guarde os meus filhos, para que Deus proteja os meus filhos. Deus vai nos dar gente para ir lá no terreno do inimigo e arrancar os familiares que estão presos. Pastor, o senhor não sabe, ele está na lama, nas drogas. Gente, era 4 reis contra 318 servos. Quando Deus está contigo, você tem autoridade e graça, e você volta com a sua família. Glória a Jesus. O desejo de Deus é salvar as nossas famílias, irmãos. Mas Ele precisa encontrar coragem em nós. Não é coragem só para lutar, é coragem para dizer não. Coragem para dizer não. Um dia eu conversava com um irmão, ele dizia assim: pastor, eu fico tão atribulado. Eu disse: o que foi? Pastor, é porque eu já sirvo a Deus há mais de 10 anos, na minha casa ninguém serve ao Senhor. Eu disse: por que você está atribulado, filho? Aí ele disse: porque eu queria que meu pai se convertesse, eu queria que Deus fizesse alguma coisa, e eu queria que minha mãe, eu fico pregando para ele, pregando para ela. Eu disse: filho, você é o pregador, Jesus é o Salvador. Pregue com o mínimo de palavras possíveis, e o seu pai vai amar a Jesus, porque vai ver Jesus em todas as decisões que você tomar, e vai desejar servir a Jesus e viver para a glória dele. É assim que a gente evangeliza, amém, irmãos? Mas pense num negócio fácil, evangelizar em cruzada. É bom demais, irmão, porque você grita, ninguém sabe nem quem é você. Você só faz dizer: venha para Jesus, aceite. É fácil demais. Difícil é evangelizar em família. Mas o projeto de Deus é que a gente seja bênção para a esposa, que a gente seja bênção para os pais, para os filhos, que a prosperidade de Deus entre na nossa casa. Qual tem sido a nossa luta? Qual tem sido a sua luta? Pense nisso. Contra o que você tem lutado? Será que você tem lutado? Será que o inimigo tem encontrado alguma resistência quando coloca um prato diante dos seus olhos? Deus não espera que você seja perfeito e rejeite todos os pratos. Somos caídos. Em graça e misericórdia nós acertamos, mas de vez em quando vem um intenso desejo de provar um prato. Mas será que todo prato que é posto diante da mesa temos que provar, irmãos? Deus nos convida a lutar de tal forma que o pecado seja um acidente na nossa história. Segunda pergunta que eu gostaria de fazer: em quem nós temos crido? É no Cristo da Escritura? É no Jesus da Escritura, ou é no Cristo evangélico construído por uma cosmovisão brasileira, que é mais parecido com um garçom do que com Deus? Que eu me sento na mesa como príncipe e começo a pedir a Ele o que eu desejo, Ele começa a me entregar, e no final eu dou uma gorjeta para Ele. Deus não é garçom e nem é dono do restaurante, irmãos. Deus é Senhor absoluto do universo. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Pastor, e como é que a voz de Deus vem? Por meio de profecia. Profecia vem para confirmar aquilo que Deus já falou no seu interior. Profecia não vem para dirigir ninguém. Alguém que é dirigido por profecia é porque ainda é uma criança na fé. O crente precisa crescer, irmãos. A voz de Deus está clara nos 1189 capítulos e 31.102 versículos da Escritura. Essa palavra é que nos guia. Essa palavra é a lâmpada que nos levará à eternidade. E tem uma coisa: se você achar que não pode andar na estrada, descanse. A Bíblia tem luz alta e luz baixa, igual o carro.
A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz baixa, e luz para o meu caminho, luz alta. Olha, coisa boa, não é não? Você não deu glória a Deus porque não quis, mas que Deus merece ser glorificado, Ele merece. Não é assim? Então, meu irmão, descansa. Você só precisa de uma coisa, da Escritura Sagrada. Se a Escritura Sagrada estiver no seu coração, na sua alma e nos seus lábios, você vai ter direção para acertar. E a última pergunta é o que nós estamos rejeitando. Quarto princípio, o princípio da confiança. E aqui tem uma coisa muito importante. Antes eu tinha falado do capítulo 14, e hoje eu quero falar, e agora eu quero falar do capítulo 15. Capítulo 15 tem duas coisas que acontecem. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, a injustiça dos amorreus ainda não chegou no limite. Quando chegar eu entro com providência. E a segunda coisa que acontece é o pacto que Deus faz com Abraão. Essa questão da injustiça tem um princípio que eu quero que vocês aprendam e nunca mais esqueçam. Deus tem para cada povo, para cada nação e para cada ser humano uma taça. Nós temos uma taça. Cada um de nós temos uma taça definida na eternidade. É por isso que você tem crianças que morrem. Sabe por quê? Porque a taça dessa criança era uma taça pequena. Por isso você tem gente que morre com 30 anos, aí você diz assim: morreu tão novo, mas era um filho tão bom. A Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe vai viver longos dias, e ele morreu com 30 anos, incoerência. Não, não é incoerência. Ele ia morrer com 16. Morreu com 30. Então ele não morreu novo não, ele morreu foi velho, foi 14 anos depois da taça. Deus encheu e fez transbordar a taça dele de vida. Agora a gente só está vendo os 30 anos. Aí a gente começa a dizer: mas por que morreu novo? Era um menino tão bom. A Escritura é clara em dizer que quando a gente honra pai e mãe, nós temos os nossos dias alargados. Mas quando aderimos ao pecado, nós temos os nossos dias abreviados. Então Deus tem uma taça eterna para todos nós. As nossas escolhas definirão se a nossa taça vai encher logo ou se ela vai demorar a encher. Os amorreus oprimiam o povo e Deus disse para Abraão: Abraão, a injustiça dos amorreus ainda não encheu. Quando a taça for cheia, sabe quando foi que foi cheia? 430 anos depois. Quando a taça encheu, Deus entrou em providência. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Que nós precisamos aprender alguns princípios. E o primeiro princípio que nós precisamos aprender é que Deus tem uma taça para cada um de nós. Mas Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio restaurado na hora que nós aceitamos a Jesus. Nós não tínhamos enquanto não críamos. Nosso livre-arbítrio estava decaído. Mas quando nós confessamos a Jesus e o Espírito de Deus passou a habitar em nós, Ele restaurou o nosso livre-arbítrio e agora nós podemos escolher. E aí o que é que acontece na sequência? Abraão faz um pacto com Deus. Irmão Martim, vem cá por favor. Chamar o irmão Martim aqui. Vem aqui, irmão. O Martim estava cochilando, não? Estava orando, irmão. Bote aqui a Bíblia, irmão. Não, sente, fica em pé, fica em pé. Bote só a Bíblia aqui. Amém, irmão? Faz assim para despertar. Amém. A gente só brinca com quem ama, né? Irmãos, na antiguidade, quando alguém ia fazer um pacto, isso está escrito nos profetas maiores, ele pegava um animal, matava o animal, que fosse um bezerro, que fosse um cordeiro, e ele pegava uma banda do animal e colocava de um lado, e pegava outra banda do animal e colocava do outro. E aí, uma das pessoas que ia fazer o pacto, rodeava a banda do animal. Irmão Martim, rodeia a tua aí agora. Dá um círculozinho, isso. Tu ia pisando em cima. Pronto, chegou. Quando você terminava de rodear as duas bandas, um estendia a mão ao outro e eles diziam assim: que os nossos corpos se tornem como o corpo desse animal se nós quebrarmos a aliança. O negócio era sério, né? Obrigado, viu, Martim? Salve de palmas para o irmão Martim. Fez bem direitinho. Obrigado, viu? O irmão Martim é uma benção. Então eles rodeavam a banda e o outro rodeava outra banda. Abraão fez um pacto com Deus e ele matou um cordeiro e ele deixou as duas bandas, o bezerro, deixou as duas bandas preparadas. E a Escritura diz que ele ficou esperando Deus. E aí Deus não veio e ele cochilou. E as aves de rapina começaram a pousar e ele começou a enxotar as aves de rapina e começou a ficar atribulado, porque quando você quer fazer uma aliança com Deus, aparece o urubu de todo lado para atribular a aliança. Em um dado momento Abraão estava
despertando assim, igual o Martim. Quando ele olhou, uma tocha de fogo estava assim, ó, fazendo um círculo entre as duas bandas, no chão assim, ó. Por isso que é o círculo da eternidade, né? Símbolo da eternidade. E Deus fazendo o círculo do infinito. Aí Abraão se levantou pensando em rodear a banda dele, mas não tinha como rodear, porque a tocha de fogo estava rodeando as duas bandas. Deus estava dizendo assim: Abraão, eu sei que tu não vai conseguir cumprir com a tua parte, eu vou cumprir com a minha, com a tua. Glória a Jesus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: Deus é um Deus de promessas. Diz para ele aí: Ele cumpre a tua promessa. Ele cumpre a tua promessa. Aquilo que você prometeu e não conseguiu concluir, Ele te ajuda a concluir. Ele cumpre a tua promessa. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem nas mãos o domínio da história. Glória a Jesus. Pastor, e se eu não quiser? Se você não quiser, Ele troca a taça e escolhe outra, mas Ele cumpre a promessa dEle. Deus é soberano e cumpre a vontade dEle na história. E a vontade dEle na história é que o inferno jamais prevaleça contra a igreja. E nós vamos continuar de pé, dizendo sim ao Evangelho, para que a graça de Deus repouse sobre nossas vidas. Amém, queridos? Para finalizar, faltam 5 minutos. Eu queria pedir um grupo de louvor para vir aqui à frente. A gente vai cantar um louvor. Mas eu queria falar sobre o último princípio, o princípio da adoração. Diga comigo: adoração. Abraão sobe o monte com seu filho Isaque, capítulo de número 22. E quando ele chega no sopé do monte, ele despede os servos e ele sobe ao monte somente com seu filho. Seu filho diz: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, mas onde está? Onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí o Abraão olha para o filho e diz: Deus proverá para si. Mas Abraão sabia que Deus ia prover. Abraão sabia que das cinzas Deus podia levantar o seu filho. Abraão disse para os servos: nós vamos subir e vamos descer. Glória a Jesus. E aí nós temos o princípio máximo de adoração expresso nesse momento da história do patriarca. Ele chega diante do altar e a Escritura diz que a primeira coisa que ele faz é organizar as lenhas, reunir as lenhas e colocar o seu filho sobre o altar. Quando ele levanta o cutelo, a Escritura diz que ele escuta uma voz. Então, adoração, primeiro, é algo que eu organizo, que eu realizo. Adoração começa com as minhas mãos, com aquilo que eu faço para Deus. Na sequência, a adoração continua com aquilo que eu escuto. Adorar é o que eu faço e adorar é quem eu escuto. Abraão ouviu a voz do Eterno dizendo: não fira o menino, já sei que tu me amas. Abraão fez e ouviu. Agora Abraão levanta os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres. Porque adoração tem a ver com aquilo que eu faço.
Adoração tem a ver com aquilo que eu escuto, mas adoração tem a ver também com aquilo que eu vejo. Que as nossas obras e as nossas ações celebrem a Deus. Que os nossos feitos sejam feitos cheios da graça de Deus, para que agindo certo a gente possa ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus a gente possa ver o Cordeiro. Pastor, como aquele cordeiro foi parar lá? Eu não sei como aquele cordeiro subiu. Eu não sei como aquele cordeiro chegou ali em cima. Eu não sei como ele chegou lá, porque ele não possuía pecado algum. Eu não sei como ele chegou ali em cima, porque ele era pleno e perfeito em todas as suas palavras, e não se achou erro nos seus lábios. Eu não sei como aquele cordeiro chegou ali em cima, porque ele era meigo, doce, cheio de candura e de beleza. Eu não sei como aquele cordeiro chegou ali em cima, mas eu sei que se eu agir certo, eu vou ouvir a voz de Deus, e se eu ouvir a voz de Deus, eu vou ver o cordeiro, e é no cordeiro que está o livramento para a minha vida, é o cordeiro que está o livramento para a minha história, é no cordeiro que está o livramento para a minha família. Quem acredita no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enaltece o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar a Deus, vamos celebrar ao Senhor. Que você cante ao Cordeiro, que você cante ao Cordeiro de Deus nessa noite. Que você possa dizer que o Cordeiro é digno de ser adorado. Senhor, unge as nossas mãos para fazer o que te agrada, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, e os nossos olhos para contemplar a tua vontade. Deus de aliança, cante ao Senhor. Deus, cante ao de Senhor. promessa, Nós já vamos terminar o culto. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Celebre a Deus. O Cordeiro de Deus está nesse lugar. E os teus ouvidos, aleluia, são sensíveis para hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de restauração. Se você deseja voltar aos braços do Cordeiro, venha hoje. Mais alegria, aleluia, de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Refaça a sua aliança com Deus. Não é homem. Restaure o altar. Mentir. Organize as lenhas. Pode passar. Escute a voz de Deus. E veja o Cordeiro. Sua palavra Aleluia. vai se cumprir. Glória a Deus. Irmãos, quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Próxima quinta-feira estaremos falando sobre José que foi para o Egito. E não é José do Egito. Os ossos dele não ficaram lá. Então ele foi para o Egito, mas ele não era do Egito. A irmã Lúcia pede oração à igreja por sua nora, que vai ganhar neném na segunda-feira. Bênção, né? Vamos orar para que seja um parto abençoado e que esta criança venha saudável e cheia de vida para trazer alegria ao coração dos pais. Vamos convidar para fazer a oração uma das nossas irmãs, irmã Adriana. Vem aqui, irmã Adriana, orar. É você mesmo. A irmã Adriana estava assim, olhou. Irmãos, as irmãs que já pagaram lenço, procura a irmã Vilani, tá certo? A irmã Vilani está... Dia 10, caminhada do dia da Bíblia. A gente vai aqui no quarteirão, com o carrinho, com as criancinhas, e vai ser uma bênção. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo e Justo, aqui estamos na Tua presença, meu Senhor da glória. Queremos Te agradecer por esta rica oportunidade que Tu nos tem concedido. Deus querido, abençoa cada servo Teu que se encontra aqui. Muito obrigado por esta palavra maravilhosa. Nos despede em paz para os nossos lares, e é o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dia 31, grande jantar, e eu convido todos os irmãos. Vai ser uma festa linda, vai ser muito abençoada a festa. Dia 31, toda a igreja convidada. Procura a irmã Kátia para abençoar esse jantar, tá certo? Está aqui ela, a bênção apostólica. Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Saúde o seu irmão antes de sair.